Hello, amigos e amigas da governança de TI. No vídeo dessa semana, eu vou te explicar um resumo básico de o que é ITIL e por que tem tanta gente trabalhando com isso. Bora de vinheta! Antes de começar, eu quero lembrar que eu já fiz um vídeo aqui no canal contando um pouco da história do ITIL. Então, para ter contexto de um pouquinho de algumas coisas que a gente vai falar aqui, vale a pena você ir lá dar uma olhada. Uma coisa importante para se entender quando a gente fala de ITIL é entender a diferença entre ITIL e gerenciamento de serviço. O ITSM é a arte de implementar, gerenciar. O ITSM é a arte de implementar, gerenciar. Meu Deus. O ITSM é a arte de implementar, gerenciar e entregar serviços de tecnologia que estejam tecnologia para o negócio. O gerenciamento de serviços garante. O gerenciamento de serviços garante que as necessidades de tecnologia sejam entregues conforme a disponibilidade e a necessidade. Como, por exemplo, quando você vai trabalhar em uma empresa, principalmente se for em um escritório... Herman, você vai deixar a mamãe gravar o vídeo? Por favor? Obrigada. Então, bora entender a diferença entre ITSM e ITIL. ITSM, a tradução ao pé da letra em português é Gerenciamento de Serviços de Tecnologia. Nada mais é do que a arte de você conseguir entregar, de acordo com as demandas do negócio, o que eles precisam em relação à tecnologia. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Não importa em que empresa que você trabalha, se você trabalha em um escritório, muito provavelmente você precisa de um computador para trabalhar. E todo o processo para que esse computador chegue para você, com todas as aplicações instaladas, com seu acesso configurado, é um exemplo de um gerenciamento de serviço de tecnologia que é entregue para o negócio. Para esse computador chegar na sua mão, consumidor, funcionando e adicionando valor para a empresa, porque é isso que a tecnologia faz, ela adiciona algum tipo de valor, ele passou por processos e caminhos que foram guiados pela gestão de serviços. O ITIL, ele funciona como um framework com algumas recomendações de como fazer não só o gerenciamento de serviços de outras partes da tecnologia também, mas é comumente conhecido por ser um framework, principalmente de gestão de serviços. Então, é como se o ITIL tivesse para o ITSM, assim como o Scrum está para agilidade. Ou então o método Montessori está para as formas de educar uma criança. Então, é assim a relação entre os dois. O ITSM é uma área de conhecimento e o ITIL é uma abordagem ou um framework para esse conhecimento específico. O ITIL 4 é a versão mais recente desse framework, que foi evoluindo desde os anos 80 e que dessa vez ele tem uma abordagem muito mais holística e que procura trazer um foco total no cliente. Nossa, Bárbara, você falou um monte de palavra e não quis dizer nada. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho. Quem já trabalhou com ITIL ou já trabalhou em alguma empresa que tem esse tipo de gestão de serviços, vai reconhecer essa foto aqui, que é a foto que tem basicamente as grandes práticas que o ITIL recomenda e que foi uma das coisas que mais foram difundidas na versão 3 do ITIL, que foi uma das versões que ficou por mais tempo sendo utilizada pelas empresas. O que eu quero te explicar, calma, é que o ITIL não é só sobre isso. Principalmente não é sobre isso. Muitas pessoas pegaram essas recomendações do ITIL, muitas empresas, e fizeram com que essas práticas se transformassem em departamentos de uma empresa. E o ITIL nunca recomendou que isso deveria ser feito dessa forma. As práticas são apenas um pedaço do bolo todo que compõe o que é o ITIL. Então, o que eu vou te propor é para a gente dar um passo atrás e para entender com um pouco mais de detalhe toda essa visão geral de o que mais é o ITIL, fora só essa sugestão de como fazer o gerenciamento de serviços. Eu vou usar aqui como referência para fazer esse vídeo um infográfico que o René, do site ITSM na Prática, disponibilizou para os alunos dele e também para a comunidade sobre o ITIL 4. É um super resumão, um infográfico super bacana. O link está aqui na descrição. Vou começar falando um pouco dos 7 princípios orientadores do ITIL, ou Guiding Principles. Esses princípios orientadores do ITIL é o mindset que ele gostaria que você tivesse em relação à sua organização. Não importa em que departamento, em que área, aonde você se encontra, a ideia é que esses princípios orientadores sejam o seu mindset para abordagem de qualquer problema
ou de qualquer situação que aconteça dentro da empresa. O primeiro princípio é foco no valor. O ITIL traz esse mapa de mundo onde ele entende que as coisas sempre são uma oportunidade de transformar algo em um valor. Seja um produto, um serviço, a ideia é que demandas vão surgir e oportunidades vão surgir e a gente sempre precisa entregar um valor, seja esse valor através de um produto ou de um serviço. O exemplo da máquina de lavar louça. Ela economiza água, ela faz você ter muito mais tempo para fazer outras coisas, então foi uma necessidade, uma oportunidade que entrega muito valor. E quanto mais a gente começa a ter esse mindset de pensar qual é o valor que eu estou entregando com isso, a gente começa a ir fazendo perguntas diferentes para os problemas que a gente tem que resolver. É realmente um mindset. Na próxima reunião que você tiver, tenta pensar desse jeito. Qual que é o valor que a gente está tentando buscar aqui? Qual que é a necessidade que a gente está tentando atender? E se esse valor realmente está sendo entregue. O segundo passo é comece onde você estiver. Ele é uma abordagem pragmática, de vamos ser prático e vamos começar com o que a gente tem na mão. Muitas vezes a gente fica esperando sair uma ferramenta, fazer um upgrade de um ambiente ou de qualquer coisa nesse sentido para colocar algumas ações que vão nos ajudar em prática. E aqui ele fala, começa onde você está, não importa. Então eu vou dar um exemplo. Meu cachorro destruiu o brinquedinho dele. E a gente tinha uma necessidade muito grande que era com que ele ficasse ocupado com alguma coisa e a gente precisava entregar um valor para ele que fosse ocupar o tempo dele com algum brinquedo. E aí, usando essa abordagem de comece por onde está, a gente tinha uma garrafinha plástica que a gente fechou bem e deu para ele brincar. Então, tinha uma necessidade, a gente conseguiu adicionar um valor e a gente usou um dos princípios básicos que foi comece por onde está. Era uma coisa que tinha aqui na hora. O terceiro princípio orientador é progredir iterativamente e com feedback. É como se você criasse pequenos espaços de tempo e fosse fazendo interações nesses espaços de tempo e melhorando o produto de acordo com o feedback, o produto ou o serviço nesse caso. Meu cachorro, infelizmente, ele não tem nenhum feedback porque ele se diverte com qualquer coisa, mas um exemplo seria a gente colocar alguma coisa dentro da garrafinha que acabou acontecendo, e depois, quando a gente conseguisse ir para algum pet shop, a gente de fato comprar. Então, foram momentos em que a gente foi tendo interações e foi melhorando o valor que estava sendo entregue para esse cliente. O próximo princípio orientador é colaborar e promover visibilidade. Quando isso aconteceu, o meu marido, uns 2 dias depois, ele pegou a garrafinha e ele fez um furo e ele colocou comidinha lá dentro. Herminha, não tem nada ali, cara. Vem aqui. O que tá acontecendo? Vem aqui. Não tem nada acontecendo, meu amor. Não tem ninguém passando ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa a mamãe gravar o vídeo desse, por favor. Senão vou ter que fechar essa cortina. Por favor, silêncio. Vem cá. Silêncio, tá bom? Fica quietinho, que a mamãe precisa gravar o vídeo. Ou seja, o que meu marido fez? Ele colaborou, adicionando ainda mais valor. E ele também já criou um link para o próximo princípio orientador, que é pensar e trabalhar de forma holística. Aqui o mais importante quando a gente fala de pensar e trabalhar de forma holística é que você não precisa trabalhar de forma holística sozinha ou sozinho. Quanto mais pessoas você envolver, mais visões diferentes você vai ter da situação, e a ideia é que, juntando esse ponto com o ponto das interações, que você periodicamente se encontre com um grupo de pessoas que vai fazer essa revisão periódica do valor e vai, assim, começar a ter outras ideias de como melhorar esse produto ou esse serviço. Lembre-se, a gente não precisa saber de tudo, a gente precisa conhecer quem sabe de cada uma das coisas e colocar todo mundo para conversar na mesma mesa. Próximo princípio orientador, manter simples e prático. Eu acho que esse simples e prático, a gente não precisa explanar muito sobre ele. E o último princípio orientador é otimizar e automatizar. No que for possível, nos processos do seu dia a dia, procurar sempre otimizar e automatizar. Agora, com uma crescente de inteligências artificiais, a questão da automatização está sendo muito mais popularizada. Então, vamos voltar um pouquinho. A gente agora já entendeu qual que é o mindset que o ITIL quer trazer para todo mundo que está trabalhando na empresa. São os princípios orientadores.
E agora a gente vai falar um pouquinho a visão geral das 4 dimensões do gerenciamento. As 4 dimensões do gerenciamento de serviços, eles são bem direto ao ponto, então acho que não tem muito o que explicar. Vou colocar aqui para vocês para aparecer na tela, mas basicamente são organizações e pessoas, informações e tecnologia, parceiros e fornecedores e fluxos de valor e processos. Essas 4 dimensões do gerenciamento de serviços são a sustentação e vão ser a base para qualquer um dos gerenciamentos de serviços que a gente vai falar. Agora sim, voltando para essa visão aqui, e voltando e pensando do macro para o micro, a gente pode falar um pouco dessa visão, que é a visão que tem as 34 práticas recomendadas pelo ITIL dentro de uma empresa. Minha intenção aqui no canal é fazer um vídeo detalhado para cada uma das práticas, principalmente nessa seção do meio, que é a seção de gerenciamento de serviços de tecnologia. Afinal, é nisso que a minha carreira é dedicada. E também é onde eu vejo cada vez mais oportunidades surgindo no mercado de trabalho. Eu vou te mostrar que você pode sim trabalhar com tecnologia, pode sim ter um salário bacana trabalhando com isso, e não precisa ser programadora ou programador. Gerenciamento de serviço é legal. Resumindo, as empresas que adotam o ITIL 4, elas têm uma melhoria na qualidade dos serviços, elas reduzem custo, elas aumentam a eficiência, e aí a gente também começa a brincar um pouco com quem é o consumidor do serviço e para quem você está entregando valor dentro da própria tecnologia, dentro da própria empresa, e quem são os atores desses papéis. E aí você vai conseguindo cada vez mais otimizar com todo esse mindset dos princípios orientadores. No começo pode parecer complexo, mas quando você desata esse nó, parece que abre a sua cabeça e você começa a enxergar praticamente todas as coisas como: nossa, isso está entregando muito valor. Nossa, qual é a oportunidade aqui para que eu possa entregar mais valor? O passo principal para que tudo isso funcione é conhecimento, que você conheça de ITIL e que você também entenda melhor das práticas. Fica ligado porque é isso que eu vou trazer para você no canal nos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida ainda sobre o que é ITIL, tem alguma sugestão ou não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar explicar mais em detalhe. Também queria pedir para os meus colegas que trabalham com isso, deixar nos comentários como que é o trabalho deles, se eles gostam, e deixar um incentivo para quem quer migrar para essa área ou começar a trabalhar nela. E também queria agradecer muito e deixar a indicação que se você tem interesse de fazer um curso de ITIL, o Renê, do ITSM na Prática, está com uma super promoção do retake da prova grátis, incluído no valor em que ele está fazendo um parcelamento muito amigável. Se você realmente tem vontade de se especializar nessa área e tirar as certificações, procura no site dele que eu vou deixar aqui embaixo. Agradeço você ter assistido o vídeo até aqui e fica ligado, porque nos próximos, além de eu falar de cada uma das práticas, eu também vou analisar as vagas no LinkedIn e também vou analisar a média salarial de cada uma das vagas. Até mais!